Olá, pessoal, sou eu, a professora Josiane Louver, e hoje eu estou aqui com vocês para cumprir a promessa da enquete da semana passada. Na semana passada eu postei aqui no Stories uma enquete perguntando qual era o assunto que vocês queriam que eu abordasse essa semana. E ganhou como assunto a Lei de Execução Penal, né? Então vamos a ela. Como todos vocês sabem, no ano de 2019 nós tivemos a Lei 13.964 de 2019 que trouxe muitas alterações para o Código Penal, o Código de Processo Penal, para as leis penais especiais. É o famoso pacote anticrime, né? E a Lei de Execução Penal não ficou de fora dessa alteração. E aí, o que nós temos aqui? O artigo 112 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, vai tratar da progressão de regime, que nada mais é que a transferência do preso do regime mais rigoroso para o menos rigoroso, né? Então, para que ele pudesse progredir de regime antes do pacote anticrime, ele tinha que cumprir 1/6 da pena. E se porventura ele tivesse praticado um crime hediondo ou equiparado, ele tinha que cumprir 2/5 da pena se fosse primário e 3/5 se fosse reincidente. Tudo isso mudou? Sim. O pacote anticrime alterou o artigo 112 para dizer que não é mais 1/6 da pena nos crimes comuns e 2/5 e 3/5 nos crimes hediondos equiparados. Então, como é que vai funcionar hoje? Hoje o artigo 112 ele vai trazer 8 incisos. E em cada inciso um percentual que será verificado, que será aplicado de acordo com a pena que o agente recebeu, de acordo com o crime que ele praticou. Então, o artigo 112 vai dizer, olha só, vou ler para vocês. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Primeira fração que ele vai ter que cumprir, 16% se o crime for sem violência ou grave ameaça e o agente for primário, tá? 20% se o agente for reincidente e o crime por ele praticado for sem violência ou grave ameaça. 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça. 30% da pena se o apenado for reincidente e o crime for praticado com violência ou grave ameaça. Então, se o agente é primário e pratica um crime sem violência ou grave ameaça, ele cumpre 16%, tá? Se ele é reincidente e pratica um crime sem violência ou grave ameaça, ele cumpre 20% para progredir de regime. Se ele é primário e pratica um crime com violência ou grave ameaça, ele vai ter que cumprir 25%. E se ele for reincidente e praticar um crime com violência ou grave ameaça, ele vai ter que cumprir 30% da pena para progredir de regime. Estamos falando aí de primário e reincidente que praticam crime sem violência e com violência, desde que não seja hediondo ou equiparado, ok? Aí, o inciso 5 do artigo 112 vai dizer, se ele for primário e praticar um crime hediondo ou equiparado, agora começa a falar do hediondo ou equiparado, aí ele vai ter que cumprir 40% da pena, tá? Primário que praticou crime hediondo ou equiparado tem que cumprir quanto? 40% da pena. Se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, sendo ele primário, ele terá que cumprir 50% da pena. Então, praticou crime hediondo e é primário, cumpre quantos por cento da pena? 40%. Praticou crime hediondo ou equiparado com resultado morte e ele é primário, cumpre quantos por cento da pena? 50% da pena, ok? E ele vai ter que cumprir 60% da pena se for reincidente em crime hediondo equiparado e 70% da pena se for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte. Lembrando-se que, na hipótese do crime hediondo equiparado ter o resultado morte, fica vedado o livramento condicional. É o que dispõe o artigo 112, inciso 8º, tá? E o inciso 6, a linha A da Lei 7.210 de 84, ok? Então,
Então, olha, pratiquei crime hediondo equiparado e sou primário. Vou cumprir quantos por cento da minha pena? 40%. Pratiquei crime hediondo equiparado e sou reincidente. Vou cumprir quantos por cento da minha pena? 60%. Pratiquei crime hediondo equiparado com resultado morte, mas sou primário. Vou cumprir 50% da pena, vedado livramento condicional. Pratiquei crime hediondo equiparado com resultado morte, sou reincidente. Vou cumprir 70% da pena, vedado livramento condicional, ok? Então, se praticar o crime e esse autor de crime, ele exercer o comando individual ou coletiva em organização criminosa e estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, ou se o condenado praticou o crime de constituição de milícia privada, nesse caso ele também tem que cumprir 50% da pena, tá? É o que dispõe o artigo 112, inciso 6, alíneas B e C da Lei 7.210 de 84, ok? Significa dizer, então, que hoje, quem praticou crime hediondo equiparado após o advento da Lei 13.964 de 2019, para ser melhor, após o dia 23 de janeiro de 2020, que foi quando ela entrou em vigor. Então, vai poder progredir de regime, não mais em cima da fração de 2/5 e 3/5, mas em cima da fração de 40, 50, 60 ou 70%. Ok? E se o crime não foi hediondo equiparado, não é mais o cumprimento na fração de 1/6 da pena, e sim nessa fração de 16, 20, 25 e 30% da pena, conforme prevê o artigo 112 da Lei de Execução Penal, ok? Bom, tá tudo explicadinho aqui em relação à progressão de regime do fechado para o aberto, do aberto para o semiaberto, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ok? Quer saber mais sobre esses outros assuntos? Vem comigo, cola comigo, faça parte das minhas mentorias de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais. Querendo mais informações, é só entrar em contato no WhatsApp que vai ter aí na descrição do vídeo, ok? E olha, todas as próximas enquetes participe e responda, porque eu cumpro todas as promessas, hein? Até lá, turminha!